um trabalho desse daqui, você gostaria? Você compraria? Você presentearia? Gostaria de homenagear uma pessoa com um trabalho desse? Diz aí. Então, gente, tudo bem? Como é que tá? Estamos aqui com este produto que é um disco vazado. Esse aqui é o disco 40, tá? 40 porque tem 40 centímetros de diâmetro. Ele é vazado, ele tem 2 furos na parte de trás, ó. Este furo te facilita para poder pendurar, fixar. Ele, tradicionalmente, foi criado, claro, para poder trabalhar na questão das homenagens póstumas ou na área fúnebre, mas você pode trabalhar com ele em várias situações, inclusive até para parte de decoração, para evento, fazer um arranjo aéreo, olha, um lustre, como eu já fiz em outras situações, trabalhar com uma luminária aqui no meio, dá para usar muita criatividade. Ele vem com essa madeira aqui, ó, fixada, uma chapa, tá, uma madeirinha, e também é bastante rígida e te facilita na hora de trabalhar. Ele está no catálogo da Aquaflor, bem aqui nesse cantinho como referência para vocês. Nós vamos agora molhar esse disco e mostrar como é que molha de maneira correta. Você tem que ter um recipiente, tá, grande para poder colocar com água limpa, como esse daqui, espuma floral de grandes proporções, um F8, entendeu? Que você vai fazer um arranjo grande. Então você tem que ter um recipiente bem grande para poder molhar. E ó, olha como ele afunda rapidinho, de maneira tranquila, não force a sua espuma floral, deixa ela afundar naturalmente, como eu já expliquei em vários vídeos, certo? Para não criarmos aquela bolha de ar, deixa ela aí bonitinho, ó, é questão de minutos, ela vai afundando. A hora que você perceber que tá com verde mais escuro aqui, ó, ela já tá todinha molhada. Vamos ver. Olha lá que legal, tá vendo? Aí quando ele vai ficando esse verdinho escuro é que a água tá tomando conta de toda a massa de espuma floral. Como eu já expliquei, entra a água, sai o ar. Já podemos utilizar perfeitamente. Ó, tá bem na flor da água aqui e já tá todinha molhada. Vamos ver? Olha o peso. Perfeito. Vamos lá. Então o disco vazado, disco de 40 da Aquaflor. O que eu vou fazer aqui, gente? Estamos sendo privilegiados hoje com essas flores. Olha essas orquídeas Cymbidium. Estamos bem na época delas. Algumas técnicas muito interessantes eu vou mostrar para vocês aqui do como trabalhar e como fazer essa coroa. Vai ser uma coroa mais exótica. Como que eu vou fazer? Aproveitando muito bem, ó, uma haste de orquídea, a gente sabe que ela vem até embaixo, tá? Mas eu vou usar mais a ponta da haste. Aí você tira, né, as flores, aí você descarta a flor? Não, você reaproveita todas essas flores da Cymbidium, que eu vou trabalhar ela bem fechadinha. E o que eu fiz aqui, olha, eu aramei uma a uma. Então, aqui foram aramadas essas orquídeas Cymbidium, ó, aqui tem uma flor grande da Cymbidium e aqui tem uma flor pequena da Cymbidium. Como que eu fiz? Ó, utilizando o arame da Aquaflor, esse aqui é o arame 26 e esse aqui é o arame 20. Por que eu usei duas espessuras de arame da Aquaflor? Porque eu tenho essa mini orquídea que ela é bem pequenininha, ó. Então o talo é muito fino. Se eu usar um arame grosso, eu vou quebrar a orquídea. E eu aramei 3 de uma vez. Aí como que eu fiz? Você poderia usar um arame 22, 24. Eu preferi fazer assim, ó, juntar as 3 flores, pegar 2 arames e aramar, certo? Ó, aqui veio até 3 arames. E aí depois você passa uma fita water. Por que da fita aqui que a gente vai passar aqui? Para dar mais sustentação e para também selar essa parte da flor aqui embaixo. Você selando, você vai fazer com que a flor dure mais. Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Marcelo Romano Oficial. A gente está lá falando sobre todas as dicas, sobre todas as dúvidas e cursos, inclusive, beleza? Então eu já tenho aqui com 3 flores e quando você tem apenas uma flor, aí neste caso deixei separadinha, que eu já tinha adiantado, né, para deixar tudo arrumadinho. Aí você vai pegar um arame, então, o 20, um único arame e você também consegue aramar. E dá também uma selada, porque essa orquídea que ela nem vai ficar em contato com a espuma. A espuma vai servir só como uma base para poder montar o meu arranjo. Então essa é a parte das flores. Então falando das flores, orquídea Cymbidium, eu tenho essa rosa de variedade Jumila e eu tenho uma dracena aqui, rubra, que é espetacular essa dracena. Então a minha forração de base hoje, vamos reservar aqui do lado, né, essas orquídeas que vocês já viram, deixar aqui do ladinho. A minha forração de base hoje vai ser com as dracenas. Como é que eu vou fazer esta forração? Vamos tirar. Produtos utilizados da Aquaflor, disco de 40, arame 26, arame 20, a fita water, material utilizado da Aquaflor. Ah, e 3 tampinhas também dos spray que tá aqui embaixo. Apenas como apoio, que é muito melhor você trabalhar com ela um pouco suspensa para você ter mais campo de trabalho. Aqui eu já desgalhei, agora falando das folhagens, eu já desgalhei essa dracena e eu vou fazer toda essa minha base aqui em volta com dracena. Vamos lá.
Então, olha só, gente, aqui eu tô finalizando a minha cobertura da base aqui, minha forração. Eu fiz dessa forma aqui horizontal, tá? Deitado. Você também pode usar aquele furo que tem atrás da coroa e fazer ela na posição vertical. Muita gente prefere, tá? Que já é a posição que vai ficar na coroa mesmo. Por mim não tem diferença, se é deitado, se é de pé, eu não tenho problema quanto a isso. Qual que é a grande vantagem aqui de você usar a espuma, né? É muito mais rápido, muito mais prático, muito mais limpo o seu trabalho. Porque antigamente, não sei, pra quem é da velha guarda, era bola de musgo que a gente fazia, era bola de jornal que se utilizava, né? E, gente, faz uma sujeira danada, perde tempo, uma molhadeira. Isso aqui é muito mais prático. E o custo, se a gente for olhar, o custo de uma espuma, no final das contas, se você colocar na sua tabela lá de custo de matéria-prima e tudo mais, vocês vão ver que a espuma floral acho que é o menor custo que você tem. Então vale a pena você investir, né? Você ter esse material lá, principalmente porque coroa, muitas vezes, ela cai o pedido de última hora, você tem que entregar em 1 hora, em 2 horas. E se você não tem a base preparada, o pessoal faz com a caixinha de madeira, improvisa. Isso você perde tempo, perde dinheiro e não fica um trabalho profissional. E assim realmente fica um trabalho muito mais bem executado. Por isso que eu utilizo, Marcelo Romano, a espuma floral da Aquaflor há tantos anos, pela praticidade, pela agilidade e pelo profissionalismo. Olhando dessa forma, né, a gente já tem a nossa base aqui semi-pronta. Agora eu vou fazer minha segunda camada usando também as minhas dracenas. E como que eu vou fazer? A gente vai cortar, como eu já expliquei outras vezes, ó, e vamos perfurar e fixar para dar essa outra textura. É a mesma folha trabalhada de uma forma diferente que a gente consegue este efeito aí, ó. Olha que incrível, ó, criei uma textura, criei a segunda textura e vou criar uma terceira textura com a mesma folhagem, com a mesma dracena. Como que eu vou fazer? Ó, vou trabalhar aqui, certo? Então a minha cobertura de base, ó, com a mesma folha agora eu pego, ó, dou um toquezinho, olha aqui que legal. A mesma folha, gente, certo? Então com isso a gente vai conseguindo várias texturas com o mesmo produto. Eu vou estar fazendo agora a mesma forração, gente, ó, por dentro, ó, aqui, ó. Aí vocês já vão ver como é que ficou aqui. Você vê, acho que eu utilizei aqui uns 5 massinhos de dracena. Aqui em São Paulo, né, é uma folhagem que não é cara, tá? É bem baratinha. Isso aqui você consegue com facilidade, não a dracena, mas outra folhagem que tem a haste mais rígida, né, para você poder trabalhar direto na espuma e te facilita demais. E também uma outra dica importante para vocês aí, ó, é um tipo de produto que você pode adiantar. Isso aqui você pode deixar pronto, se você tiver câmara fria, você deixa pronto lá durante um bom tempo. Ó, e para finalizar aqui, como que a gente faz? Pega um araminho e vamos fazer um clips. Então aqui, ó, a gente já tem a nossa coroa prontinha para poder começar a trabalhar agora com a parte floral. Bora lá? E aí, gente, olha que espetáculo, né? Você pode trabalhar dessa forma, claro, né? Aqui de propósito, tá? Proposital, tem umas partes ainda que não estão cobertas, que eu vou trabalhar com outras flores. Mas se tivesse tudo coberto aqui com flores, já seria uma coroa maravilhosa, né? Mas vamos continuar. Então agora vamos pegar nossas rosas aqui. Ela tem um tom mais claro, eu vou dar aquela quebrada no monocromático, né? De trabalhar somente no tom. Então eu trabalhei com um tom abaixo, que é cor de rosa. Uma variedade aqui de um off-white. Vamos trabalhar com ela aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Criei mais um ponto aqui, né? Um ponto floral, uma massificação floral, ou ponto vegetativo, 1 ponto, 2 pontos, e vou criar um terceiro agora. Coloquei essas folhas aqui para dar uma separada agora, que aí eu vou usar as hastes de cimbídio inteira. Se vocês forem ver, eu estou usando a flor da orquídea cimbídio menor aqui, né? Com a ponta, que ela tem uma ponta mais aguda. Olha só que espetáculo. Agora aqui eu vou vir com essa orquídea cimbídio aqui maior. Mano, que coroa espetacular, hein? Então vamos criar uma área aqui de sombreamento aqui em cima para conectar com o resto do nosso trabalho, aproveitando toda a curva dessa cimbídio.
Aí vocês vão me perguntar, pô Marcelo, mas também, né? Lógico que fica lindo, tanto de orquídea que você usou aí. Vai ter época do ano que isso aqui, um massinho vai custar uma fortuna, vai ter época que tá mais barato. Você tem um cliente potencial, um cliente que quer algo diferente, realmente exótico e que precisa impactar, né? Tem um apreço muito grande pelo ente querido que foi perdido. Você faz um trabalho desse aqui, ó, com certeza você conquista a pessoa. Eu tenho uma grande satisfação em que as pessoas, os holandeses lá de Olambra, né, quando eles precisam de coroa aqui para São Paulo, eles sempre pedem para mim, os maiores produtores de flores lá de Olambra. Toda vez que eles pedem, eles sabem que a gente faz um trabalho mais exótico, mais elaborado, eles passam para mim o pedido. E aí é que faz você falar, poxa, será que funciona? Sim, quando você se dedica, quando você se aplica, quando você coloca dentro de um trabalho desse toda a sua emoção, seu carinho, porque afinal de contas, você está trabalhando com um ser vivo que requer todo o seu amor, sua dedicação, e ele te devolve isso, tá? Ele te retribui com muito amor, com ótimas energias. É fantástico sentir isso. Então aqui eu vou usar só mais um araminho para a gente finalizar. Lembrando que eu tenho essa tesoura para arame, ó, para poder cobrir toda a base das espumas. Isto. E é isto aí, gente. Olha, incrível. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, hein?